Saudações, meus queridos! O tema do canal Visível de hoje é: o passado é mudo ou somos surdos? É possível perceber a fragilidade democrática quando determinado grupo, vivendo em uma democracia recente, embrionária, apesar da luta para conquistá-la, vai aos ouvidos dos seus opressores para encorajá-los ao poder. Quando a sociedade clama e permite o enaltecimento de torturadores e práticas ditatoriais. Já nos dizia Thomas Jefferson: o preço para a liberdade é eterna vigilância. E vou além. Percebemos a fragilidade democrática quando o nosso consumo ele é fornecido por aqueles que nos condenam. Em 2014, em um debate com a turma de direito, eu apontava sobre o nosso regime democrático ainda ser muito novo, ingênuo e frágil, que estávamos em uma linha tênue de passar para um novo modelo de ditadura e que dessa vez eu temia que esse período sombrio ele fosse mais perigoso para a nossa sociedade, pois existia um apoio de uma parcela significativa da sociedade ignorante e preconceituosa que estava completamente desprendida de qualquer questões de valores democráticos, científicos, jurídicos. Eles apoiavam a intervenção militar, dissimulava sobre o que tinha acontecido em 64, sobre o AI-5. Tinha apoio a falas de um energúmeno que surgia com o slogan que o histórico mostrava que se aliava aos regimes fascistas, e tudo era meticulosamente planejado. A ditadura vivida em 64 e a tirania do governo bolsonarista não foram suficientes para entendermos o que nos elimina enquanto povo. Mesmo que por um período de 20 anos, onde o governo mandava torturar, matar pessoas, construir câmara de gás, exilava as pessoas que lutavam pelas liberdades e pelas garantias constitucionais, nem os 4 anos de um governo que praticou crimes lesa-pátria com discursos de ódio não foram suficientes para unir a classe trabalhadora contra o real vilão da nossa sociedade e da nossa liberdade. Alguns temem que tudo cai no esquecimento, que a culpa é do comunismo ou da comunicação da esquerda. Mas não, queridos, não é bem assim. O sistema é o culpado. O capitalismo continua sendo culpado. Existe um projeto sistemático de empobrecimento político e distorção da história, para que essa derradeira falta de reconhecimento de classes, ela perpetue o status quo. Então eu fiz um vídeo questionando quem merece o direito de estar no debate político. E ele mostra exatamente o quanto é necessário e o porquê que ele é necessário pelos fundamentos das mais diversas escalas que a gente tem presente hoje em nossa sociedade. A gente avança pouco. E a cada ciclo que a gente avança, a cada conquista pequena, como por exemplo, um nordestino como presidente, a primeira mulher como presidente, nos fazem parar de vigiar. E essa pausa, os poderosos do sistema nos conduzem pelas vias midiáticas, cada qual da sua corrente, para sermos presos nas cavernas. E assim, quem o financia faz sabendo disso, sabe disso. Porém, essa é a oportunidade de legitimar os crimes de ódio e inflamar o terreno através da anarquia, desviando a atenção daqueles que, limitado, são sufocados pelas promessas fáceis e histórias sensacionalistas, que nos fazem repetir por ter medo o ato de condenar os nossos líderes sociais. E isso vai de Cristo a Lula. Surge assim figuras como Bozo, como Marçal, que nos expõem feridas profundas em uma democracia que enfrenta constantes tentativas de desestabilização. A candidatura de Marçal é o estado mais vulgar que a gente pode ter na política. É o atestado que a sociedade não sabe ler e ouvir. Ele mesmo entrega as regras sujas do jogo, normaliza o absurdo, forja documentos. Ele ignora as leis e faz o circo de horrores, mas entrega a bebida viciante do discurso, que a culpa do fracasso é dos fracassados. Uma promessa fácil da meritocracia que tem um segredo para prosperar. O passado é mudo ou somos surdos?
A política no Brasil é um contínuo reflexo da história da América Latina. Uma excelente leitura sobre o tema é o livro de Eduardo Galeano, As Vias Abertas da América Latina, onde ele nos apresenta que o passado da América Latina ainda se traduz no presente da política brasileira. A frase "do passado é mudo ou somos surdos", retirada do livro, me chamou a atenção para perceber o grito de socorro de um país que já foi gigante e hoje sangra com a voz abafada pelos déspotas. Permitir que Bozos, Marçal tenham voz é legitimar que pode tudo, mesmo aquilo que não faça bem para o povo. É condenar a sociedade a nunca ter reconhecimento de classe. É tirar a intelectualização do seu povo e colocá-lo no caminho de que ele precisa trabalhar para ter mais. Trabalhar mais, na verdade, para ter mais. Porque ao invés de você dar mais porque ele é digno. Bozo preso não é a solução para a vida eterna da democracia, mas a prisão de Bozo é o mínimo de democracia. A não permissão que existam Marçal na política é o mínimo de garantia para a vida política. E não é que a esquerda não atende mais aos sonhos da sociedade e por isso perdeu voz. A esquerda perde voz a cada vez que damos ao sistema o espaço deles nos ditarem sobre o que consumimos. Para que a esquerda volte a ser ouvida, ela tem que voltar à sua essência. É voltar a lutar para calar vozes e ir para as ruas se aproximar do povo. Eu estou iniciando uma excelente leitura de Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu li basicamente realmente o início, as primeiras páginas. Mas esse livro está me entregando várias reflexões sobre algumas questões, inclusive sobre o tema que a gente está abordando. Então, eu vou ler um trecho aqui, interessantíssimo aqui para vocês. A ciência desperta um sentimento sublime de admiração, mas a pseudociência também produz esse efeito. As divulgações escassas e mal feitas da ciência abandonam nichos ecológicos que a pseudociência preenche com rapidez. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Mas na cultura popular prevalece uma espécie de lei, segundo a qual a ciência ruim expulsa a boa. Em todo o mundo existe um número enorme de pessoas inteligentes e até talentosas que nutrem uma paixão pela ciência. Mas essa paixão não é correspondida. O capitalismo tira o tempo de vida do trabalhador para que ele não possa ser educado e ele não se aprofunde no que lhe faz mal. E nesse momento, o próprio sistema cria a necessidade de consumo de coisas fáceis. E essa necessidade de consumo lhe habita o vício e preenche o vazio pelo esgotamento de sua própria exploração. Nesse momento, ele é manipulado por quem o explora e o distancia do reconhecimento da existência de pertencimento de classe, da sua autoproteção. O sistema produz e o conduz à extrema-direita, porque ainda que ele não tenha a consciência propriamente, o trabalhador sabe que não está prosperando, que a disparidade existe, que a injustiça o alcança. E é óbvio que o descontentamento, o ódio, o cansaço vai ser consequência lógica dessa interação. E ainda que a ausência de ser consciente técnico da estrutura que o produz, de tal maneira e para tal maneira, a direita ela vem com essa explicação fácil através de teorias da conspiração, das pseudociências, das mentiras, dos medos, dos fantasmas, consciente de que por ser fácil a informação de ser diluída e sem tempo dela ser investigada, isso serve perfeitamente para o povo que não tem a liberdade real de se intelectualizar, caia nessa armadilha. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, comentem e compartilhem. Um forte abraço.